após o conselheiro e candidato à presidência do Corinthians, André Castro, ter revelado em entrevista coletiva o nome da empresa que está disposta a investir US$ 1 bilhão, valores que ultrapassam 5 bilhões de reais no Corinthians. Nesse momento, como que as coisas estão? A empresa já apresentou as garantias suficientes que esse dinheiro realmente chegará no Corinthians? Ou, na verdade, tudo está passando novamente de promessas vazias, ilusões para nós corintianos? Então, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês todos os detalhes de como tudo começou e como as coisas estão nesse momento. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Após o conselheiro e candidato à presidência do Corinthians, André Castro, ter revelado o nome da empresa do banco que está disposta a investir US$ 1 bilhão, algo que ultrapassa 5 bilhões de reais dentro do Corinthians, como que as coisas estão? Desde a revelação do nome da empresa e agora, como tudo está? O que precisa? O que tem que ser feito para que realmente todos nós possamos ter a garantia que esse dinheiro, aliás, as garantias que esse dinheiro realmente chegará dentro do timão? Então, nesse vídeo, eu vou relembrar a vocês tudo o que aconteceu desde o início e até como as coisas estão nesse momento sobre esse assunto, sobre esse possível investimento bilionário que está mexendo demais com nós, torcedores do Corinthians. Vamos lá. Todos nós estamos acompanhando tudo em relação a esse possível investimento bilionário que o Corinthians pode ter. Tudo começando com o conselheiro, agora candidato à presidência, André Castro. Eu vou relembrar aqui para vocês como tudo começou aqui no canal. A primeira informação que eu trouxe aqui para vocês relacionada a isso, e aí nós vamos por etapa, passo a passo, para que nós possamos entender. De repente, alguém que não esteja a par do assunto vai conseguir ter um resumão e vai, no caso, acompanhar todos os detalhes em relação a esse possível investimento. Vamos lá. Aqui tudo começou no dia 14 de agosto, quando eu trouxe a seguinte informação. Conversei diretamente com o candidato à presidência do Corinthians, André Castro, que confirmou oficialmente a sua intenção de concorrer ao cargo. Segundo ele, a formalização da candidatura aguarda apenas a definição da data do pleito, que já temos a definição, vou chegar lá. Durante nossa conversa, revelou também detalhes do projeto de investimento superior a 5 bilhões de reais, destinado a sanear de forma imediata os problemas financeiros do clube e viabilizar novos investimentos estratégicos. Então, essa foi a primeira notícia que eu trouxe aqui para vocês, aqui nas páginas do Capitão Corintiano. No caso, essa foi uma informação que eu coloquei lá no Instagram e depois também aqui no YouTube através de vídeo. Então esse foi o primeiro passo aqui dentro do canal. Destacando para vocês que eu estou trazendo os pontos que eu considerei mais relevantes para que não fique de repente também um vídeo muito longo e quem ainda não entendeu possa entender de uma maneira mais rápida. Vamos lá. Depois eu acabei trazendo essa atualização. Conversei novamente com o conselheiro André Castro, candidato à presidência do Corinthians, que tem em mãos o documento que formaliza o interesse de um grupo internacional de investidores em aportar US$ 1 bilhão para o Corinthians. E eu sempre vou bater nessa tecla. São informações que cada vez que acontece uma atualização, nós corintianos vamos ficando desconfiados e vamos ficando também esperançosos. Valor que ultrapassa 5 bilhões e 500 milhões de reais. Tudo depende da cotação do dólar. Se tiver 5,30, são 5 bilhões e 300 milhões. Se tiver 5,40 e aí vai sucessivamente. Aqui foi um ponto importantíssimo. Buscando transparência e credibilidade,
André já solicitou uma reunião ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, e ao presidente do CORE, Dr. Miguel Marques e Silva, na semana que antecede a eleição, ou seja, dessa semana que já passou. O objetivo é apresentar a existência e a autenticidade do documento para que não restem dúvidas quanto à seriedade da proposta. Sobre isso, na coletiva, que nós chegaremos lá, o André Castro confirmou que realmente ele solicitou essa reunião junto aos órgãos fiscalizadores do clube, revelou que conversou com o Tume também com o Dr. Miguel, mas não revelou detalhes. Para mim, esse teria sido um passo muito importante se o CORE e também o Conselho Deliberativo analisassem isso, de repente se posicionassem sobre alguma confirmação que tiveram, mas até o momento que eu gravei esse vídeo não tivemos nenhum manifesto dos órgãos fiscalizadores do Timão, correto? Pelo menos até o momento que eu terminei esse vídeo. Vamos lá para outro ponto, tá? Outro ponto que eu considero de muita relevância. Eu acho que todos nós queremos saber detalhes por detalhes, principalmente questões que envolvem as garantias, tá? Desse possível investimento. Aqui foi uma informação que eu acabei trazendo para vocês. Isso, eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de agosto, então aconteceu há 2 dias atrás essa informação que eu trouxe aqui, inclusive colocando como um dia decisivo. Essa notícia foi colocada no dia 21 de agosto no Instagram. Hoje pode ser um dia decisivo. O conselheiro e candidato à presidência do Corinthians, André Castro, fará sua primeira coletiva de imprensa e promete apresentar detalhes do documento que, segundo ele, garante 5,5 bilhões de investimentos para o clube. De um lado, há muitos corintianos cheios de esperança, sonhando com o fim das dívidas que nos sufocam há décadas. Do outro lado, muitos desconfiam e temem que seja apenas mais uma promessa vazia em meio a tantos interesses políticos. O que não pode faltar hoje é clareza e transparência. O Corinthians é muito maior do que qualquer dirigente e nós, torcedores, merecemos respeito. Chega de dúvidas, chega de decepções, queremos verdade, queremos futuro. Que essa coletiva traga transparência e as respostas que possamos acreditar de coração aberto, que dias melhores estão por vir. Porque o Corinthians é a nossa vida e cada decisão tomada hoje ecoa no amanhã de nossa história. Então, isso eu trouxe no dia da coletiva. E a coletiva realmente ela aconteceu. Nessa coletiva, o André Castro acabou revelando o nome da empresa, acabou, no caso, detalhando o nome da empresa. E absolutamente que após o nome da empresa, ter sido revelado, muitas atualizações passaram a acontecer, principalmente com todos nós querendo saber detalhes em relação à empresa. Mas vamos lá sobre o nome da empresa, atualizando depois que ela foi revelada, detalhes sobre ela. O que é a GSP Holding, que é a empresa que o André revelou que está interessada aí em fazer esse aporte financeiro dentro do Timão. A GSP Holding Limitada é uma empresa do tipo holding criada para controlar e administrar participações em outras sociedades. E aqui eu vou voltar para mim novamente e vou explicar para vocês o que é holding. Holding é uma empresa cuja atividade principal é deter participações e controlar outras empresas subsidiárias, sem se envolver diretamente na produção de bens ou serviços, atuando como uma controladora estratégica e financeira. Essa estrutura permite a gestão centralizada de um grupo, proteção de patrimônio, planejamento sucessório e otimização fiscal, sendo comum tanto em grandes grupos empresariais quanto em estruturas familiares, correto? Isso é o significado de holding, isso é a GSP. No Brasil, existem 2 companhias registradas com o nome. Uma delas, aliás, com esse nome, uma delas está localizada em Goiânia e foi fundada em 2016. Sua atividade principal é de holding de instituições não financeiras, ou seja, atua como controladora de empresas, mas não exerce atividades financeiras diretas. A GSP
ganhou destaque por estar associado ao grupo, manifestou interesse em investir US$ 1 bilhão no Corinthians, os 5,5 bilhões de reais, que no caso o André Castro acabou trazendo, acabou revelando dentro do timão. Detalhes importantes em relação à GSP, que no caso acabaram trazendo muitas dúvidas, aumentando aliás as dúvidas, não estamos falando de pouco dinheiro, é uma matéria, por exemplo, que o GE trouxe em relação à empresa, que acabou sendo muito importante, principalmente nessa questão de sabermos todas as veracidades sobre a empresa. Tá aqui, ó. Empresa que candidato diz querer investir US$ 1 bilhão no Corinthians de dólares, né? Não é banco. Entenda a contradição. Eu vou ler aqui o ponto importante que eles explicam. Ó, segundo registro da Receita Federal, GSP Banco de Fomento Mercantil Limitada, aberta em 3 de dezembro de 2010, sediada em Goiânia, tem sociedade de fomento mercantil Factoring como atividade principal. Factoring é uma empresa comum de natureza comercial que compra créditos a receber, contas a receber a prazo, de outra companhia e paga à vista, com desconto sobre o valor total. Com isso, a Factoring fornece dinheiro de imediato à vendedora dos créditos e passa a ter direito a recebê-los. E aqui está um exemplo que o próprio GE colocou. Uma loja que tem 1 milhão a receber a prazo recorre a uma Factoring para antecipar o recebimento. A Factoring faz o pagamento à vista de 800 mil, por exemplo, e fica com o crédito de 1 milhão da loja para receber. O lucro da Factoring é a diferença, 200 mil. Então estamos falando aí de 20% da diferença aí comprando a dívida de determinada empresa. Após isso, absolutamente todos nós estamos procurando saber todas as veracidades da empresa. O Corinthians, na verdade, tem que ter as devidas garantias em relação à empresa, para que realmente o clube não seja mais uma vez passado para trás, para que nós, torcedores, não sejamos novamente passados para trás. Dessa matéria do GE, eu conversei com o André Castro, vou trazer aqui a atualização em relação a isso. Após a matéria do GE, que destacou que a GSP Holding, a empresa interessada em investir esses valores bilionários no Corinthians, não seria um banco, o conselheiro e candidato André Castro se pronunciou. Ele afirmou que a empresa irá se manifestar oficialmente em breve, ressaltou ainda que bancos possuem diversas naturezas comerciais de investimento, mas todos são bancos e nenhum funciona sem a supervisão do Banco Central. O André afirmou que, no caso, a GSP Holding iria se manifestar e realmente, na última sexta-feira, 22 de agosto, a GSP Holding ela acabou emitindo duas notas. Vou colocar a primeira aqui para vocês. Nós, do GSP, Banco de Fomento Mercantil, informamos os detalhes do processo de investimentos conforme divulgado em coletiva de imprensa realizada na data de 21 de agosto pelo candidato à presidência, senhor André Castro. Esclarecemos que o aporte financeiro será realizado conforme o projeto de investimentos, riscos e retorno previstos. Dessa forma, será captado o valor descrito em nossa nota oficial. Destacamos ainda que o aporte seguirá um cronograma físico-financeiro de desembolso a médio e longo prazo. Tais procedimentos estão em conformidade com nossos métodos de trabalho e, caso o senhor André Castro seja eleito para o cargo em questão, as medidas necessárias serão imediatamente iniciadas, sempre pautadas pela ética e pelos bons costumes. Essa foi a primeira nota que a GSP emitiu depois dessa matéria do Globo Esporte. Depois, nós tivemos uma outra nota da empresa. Foi uma nota longa e eu vou trazer para vocês aqui os pontos considerados principais. No caso, eles estão falando que a empresa está devidamente regulamentada por todos os órgãos do Brasil, Sistema Financeiro Nacional, sobre as leis, regulamentações do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, do Conselho Monetário Nacional e circulares do Banco Central Brasileiro e também pela Comissão de Valores Mobiliários. E também, claro, que eles possuem a regulamentação que permite realizar captações de recursos financeiros junto ao mercado internacional, bem como aos fundos que, no caso, eles representam.
no que reafirmamos nosso compromisso em caso de eleição e posse do senhor André Castro para a presidência do clube. Eles vão disponibilizar esse aporte financeiro de até US$ 1 bilhão, que no caso vai fazer a reestruturação, modernização da nossa arena, estratégias já em desenvolvimento em conjunto com o grupo, como infraestrutura, marketing, categoria de bases, futebol profissional, modelos de receitas e tudo mais, enfim, tentando aí através de notas garantir que esses investimentos serão feitos. Bom, vamos lá. Alguns detalhes passaram a surgir em relação, principalmente, às dúvidas envolvendo, claro, o CEO da empresa, que se chama Carlos Arruda. Carlos Arruda, com informações que colocam em dúvida a credibilidade dele, que em maio de 2024 ele foi despejado de um condomínio em Alphaville por falta de pagamento de aluguéis e cotas condominiais, e conforme decisão de uma juíza, no caso, ele foi despejado. Então, além, claro, de fatos relacionados às redes sociais da GSP, que não tinham muitos fundamentos, históricos de manifestos no Google, a maioria, no caso, surgiram nos últimos dias. Então, ao meu ponto de vista, tudo isso, todas essas dúvidas podem ser sanadas. Aí já é a parte que entram as minhas opiniões, tá? Primeiro, capitão, você tá, digamos assim, afirmando que é verdade? De maneira nenhuma. Eu não tenho condições de afirmar isso. Capitão, você está afirmando que é mentira? Também não tenho condições de afirmar isso. Eu não posso chamar aqui ninguém de mentiroso. Nós temos que avaliar os fatos e cada um tirar as suas conclusões. Para mim, por exemplo, isso eu estou falando precisamos de garantias, confirmações. Volto lá na questão do holding. Na primeira nota que a GSP emitiu, eles disseram que vão apresentar outras empresas que estão dentro do grupo. E essas outras empresas são, no caso, as empresas que possuem o dinheiro que eles controlam. E eles disseram que é momento oportuno. Para mim, não existe momento mais oportuno como esse. Tem que ser agora. Eles têm que revelar. Por quê? Revelando essas empresas, dependendo dos nomes das empresas, a credibilidade pode aumentar e muito. E também pode diminuir. Porque se tiverem empresas duvidosas, claro que aí as conclusões nem precisaremos mais, no caso, ter continuações. Então são essas empresas que, no caso, eles vão provar que realmente terão condições. E ao meu ponto de vista, garantias, compliance, jurídico e tudo tem que provar. E isso entra, de repente, um banco comercial, digamos assim, famoso no nosso país. Eles podem, de repente, fazer uma parceria, e aí eu já não sei se pode ou não, eu não sou técnico no assunto, estou opinando. Rapaziada, primeiro, a GSP até o momento só emitiu nota. Nota para mim não resolve nada. O que seria uma garantia ao meu ponto de vista? Tá, vamos colocar os valores como 5 bilhões e 500 milhões de reais. No ato das assinaturas, por exemplo, com todas as garantias, já que o dinheiro chegará no clube, o Corinthians precisa de respaldo, assinou 10% de tudo depositado na conta do Corinthians. Quanto que é 10% de 5 bilhões e 500 milhões, capitão? 550 milhões de reais. Ou, mais além, quita a arena. Quita a arena. Quitou a arena, acabou. Entenderam? Então, sinceramente, eu acho que, ao meu ponto de vista, poderia-se ter colocado essas intenções de uma forma diferente, entenderam? Se eu estou falando, isto, volto a dizer a vocês, é opinião minha, tá? Não estou aqui para dizer que é verdade ou que é mentira. Temos que analisar os fatos, muitos fatos relevantes que comprovam que é furada. Entenderam? Muitas pessoas trabalhando forte em cima disso. Também temos, no caso, a opção de exigirmos as garantias para que se torne relevante que isso realmente irá acontecer.
O André Castro disse na coletiva que iria conversar com organizados. Até o momento que eu gravei esse vídeo não tínhamos essas informações. De repente, quando você tiver assistido esse vídeo, podemos ter informações que ele conversou, e isso, para mim, aumenta a credibilidade, claro, depois que as organizadas emitirem as suas devidas notas dizendo o que acharam sobre a conversa. Então, para mim, ele poderia ter dito, por exemplo, que ele tinha um grupo que iria quitar as dívidas do Corinthians através de um empréstimo com juros internacionais, que no caso, eu acho que isso poderia trazer algo parecido, por exemplo, como que o Paulo Nobre, no nosso arquirrival, fez. Eu acho que isso, de repente, poderia até ter começado com passos mais simples, digamos assim. Mas, enfim, volto a dizer a vocês, eu estou aqui, trouxe para vocês os detalhes de tudo como começou e como está hoje. Nesse momento, o que a GSP precisa? Provar. E quando eu falo do momento oportuno, tem que ser agora, porque a eleição é na segunda-feira. Capitão, você acha que o André ganha a eleição? Eu acho que não. Eu acho que essa eleição do Corinthians já está resolvida. Por quê? Porque quem está lá dentro já está combinando tudo certinho, cargos. É uma eleição com conselheiros, rapaziada. O André tem que ir alimentando isso cada vez mais, pensando no ano que vem. Isso na minha visão. Ah, você não quer que ele ganhe agora? Não estou falando isso. Entendeu? Eu não estou aqui para falar quem eu quero que ganhe a eleição. Eu estou aqui dizendo o que eu acho que já estão combinando dentro do clube. Não é uma eleição que envolve os sócios. É uma eleição que envolve 300 conselheiros. 200 trienais, entendeu? Aí você corta 2 e sobra 1. O que seria esse 1? No caso, os 100 conselheiros trienais. Então, numa escala de 1/3, aí cada um pode tirar a sua conclusão da maneira melhor. Então, não estou aqui para dizer para vocês, não é isso mesmo, já está garantido de jeito nenhum, e também não estou aqui para dizer não é nada garantido, é furada. Basta cada um de nós analisar os fatos. Ao meu ponto de vista, ainda falta muita coisa para se provar que realmente esse dinheiro vai entrar dentro dos cofres do Timão. Eu, como corintiano, eu, como torcedor do Corinthians, já estou cansado, rapaziada, cansado de tantas promessas que não aconteceram, de tantas coisas que chegaram para nós e que realmente não aconteceram. O que eu peço é mais clareza. O Corinthians, volta a dizer, é muito maior do que qualquer dirigente, e nós, torcedores, merecemos o máximo de respeito. Então, tem que apresentar o máximo de garantias possíveis. Se não conseguir apresentar, convoca outra coletiva e fale, olha, vamos trabalhar mais para consolidar melhor tudo isso, e enfim, e já pense no futuro e não fique agora de repente iludindo a nós, porque nós já estamos cansados de ser iludidos. Então, volto a dizer, não tem condições de afirmar que é real e também não tem condições de afirmar que não é. Temos aí as avaliações, as matérias, uns dizendo que é algo bom para o clube, tem gente que diz que os outros candidatos não têm um mínimo de planejamento e o André pelo menos traz uma esperança. Mas, rapaziada, não vamos nos apegar à esperança que de repente depois possa se tornar uma decepção. Não estou dizendo que se tornará uma decepção, só estou explanando para vocês da melhor forma possível. Eu quero acreditar, eu tenho esperanças, mas estou acreditando, vou acreditar quando tiver garantias nesses moldes que eu falei para vocês. Paguem a arena e acabou, entenderam? E apresentem as outras empresas, que para mim será um fator determinante. Então era isso, a ideia era até um vídeo mais curto. Espero que quem não estava por dentro do assunto tenha agora as coisas ficadas aí um pouco mais nítidas em relação a isso tudo. Agora é com vocês, rapaziada. Comentem, coloquem aí no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre tudo isso. O que vocês estão pensando? Capitão, eu acho que é furada. Capitão, tô confiante, quero acreditar. Eu acho que é algo que vai salvar o Corinthians. Comentem aí, agora é o momento de vocês. Explanem tudo o que vocês pensam em relação a isso. E mais uma vez eu peço, deixem o like de vocês é importante demais para o nosso trabalho.
E quem não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!